Opa, né, tô meio pixelado aí, mas então vamos lá, Gabriel. Questão da política, no final das contas, né? Tudo é política, afinal. O que a gente come é política, o sexo é política, tipo, o quadrinho é política, tudo é política. O abraço que você dá na sua mãe é político, né? É político, né? Do tipo. Ah. Eu acho que, assim, a resposta a essa pergunta tem diversos níveis, mas eu acho que um psicológico, eu acho, assim, que é importante mencionar, é que eu acho que as pessoas geralmente que usam isso, elas estão imbuídas de uma ideia de se fazer, sei lá, importante ou de tentar, de alguma maneira, com isso, dizer que elas estão cientes de que há coisas mais profundas por trás. Tem um aspecto psicológico disso. Né? Uhum. Quando, na verdade, assim, já antecipando, dando um spoiler, né, como você gostou de falar aí, tipo, justamente se tem alguma coisa que não é tão profunda assim, é esse nível da política, né? Exato, então, mas é precisamente por isso que eu ia falar, ou seja, você quer soar muito profundo com uma coisa extremamente superficial, né? Então, mas parece uma inclinação psicológica meio adolescente, assim, né? De achar, olha, isso que você está fazendo no fundo tem uma coisa tem uma coisa por detrás e isso a Globo não mostra, Uhum. né? Tem uma coisa psicológica disso. Agora, do ponto de vista mais sério, eu acho então tranquilamente, então, é possível dizer que se tudo é política, nada é política. Sim. Né? Se o abraço que você dá na sua mãe, o beijo que você dá na sua namorada, o passeio que você dá com o seu cachorro, se tudo isso é político, nada propriamente é político. Ou seja, não há nenhuma esfera que seja a esfera do político. Uhum. Né? E se a gente der mais uma volta no parafuso, isso significa que você está tragando de novo, aí tem tudo a ver a sua pergunta com o que a gente falava antes, porque significa que você está atrofiando a vida humana, ou atrofiando até a própria dimensão da ação humana a 1/3 dela. Porque se a gente voltar de novo ao esquema tripartite do Aristóteles, a dimensão política é apenas 1/3. A dimensão prática política é apenas 1/3 do que é a ação humana. Uhum. Então, ou seja, é uma atrofia, de novo, do que é propriamente o ser humano. É uma compreensão antropológica atrofiada. Sempre que alguém disser alguma coisa nesse sentido, ou qualquer uma dessas teses assim muito marcantes, questione-se sobre com qual noção de ser humano essa tese está comprometida. Com qual entendimento de ser humano essa tese está comprometida? Porque uma afirmação que diz que toda ação humana ou qualquer coisa humana é política, ela está comprometida com uma visão de ser humano em que não há espaço para nada que não seja político. Ora, se não há espaço para nada que não seja político, isso é jogar fora um universo de outras coisas que são absolutamente inerentes à ação humana, ao pensamento humano, à compreensão humana. Né? Ninguém, absolutamente ninguém, durante 2.600 anos de tradição ocidental, sustentou uma bobagem dessa. Uhum. Né? Nem quando, olha, pode ser bem sincero, eu acho que nem se você pegar o Foucault a sério, né, que é um cara que geralmente as pessoas gostam de citar, nem o Foucault, a sério, é um cara que diria que até o beijo que você dá na sua mãe é política. Uhum. E aí a gente termina vivendo uma situação hoje em dia dessa questão de que tudo é político, se enraizou tanto no discurso, não vou dizer no discurso como um todo, mas hoje está muito presente nessa questão da cultura do cancelamento, né? Ou dos linchamentos virtuais, ou como você quer dizer com isso. Porque as pessoas pegam um manual de regras validado, sei lá por quem, né? Que Sim. existem regras de bom comportamento do século XXI, e começam a ticar se as pessoas estão seguindo ou não essas regras, né? E aí, se você não está seguindo essas regras, que são regras políticas, no final das contas, e então um rebaixamento da condição humana, você começa a fazer críticas e como eu falei, a linchar, né? Que eu prefiro o termo linchar do que cancelar, porque linchar é mais realista do que está acontecendo realmente. Sim. Desde figuras atuais até
figuras do passado histórico, desde pessoas com proeminência até gente que não tem proeminência nenhuma e que, de repente, essa pessoa, inclusive, corre mais risco de se ferrar do que uma pessoa que tem uma condição social melhor, assim, né, que tem mais influência e tal, porque, de repente, não sei se você viu uma matéria que eu compartilhei esses dias da BBC, de um cara que foi fotografado fazendo um ok, assim, né, que é esse sinal, assim. Sim, meu Deus, sim. Cara, o coitado trabalhava numa empresa e aí o cara fotografou e marcou a empresa, no final das contas o cara foi demitido, perdeu tudo e tá ferrado, assim, né? Quantas pessoas não correm esse risco? E então você tem essa dimensão de que, na verdade, até um gesto como um ok vira um ato político na cabeça desse pessoal, né? Sim. É uma prova irrefutável de quão atrofiadas essas pessoas são, né? No programa passado, nessa mesma noite, você citou aí o Aristóteles, outro dia pintou aí uma discussão sobre vamos cancelar Aristóteles ou não. Isso. Quer aproveitar e falar sobre isso, Gabriel? De que a própria pergunta... Gente, eu que sou burro, eu que sou assim, tipo, ignorantão, tosco aqui, um youtuber sem sucesso nenhum, como diria o Rodrigo Constantino, né? Do tipo, irrelevante. Só tem relevante e tal, não sei o quê. Até eu sei que a pergunta está errada. Você tem que validar a pergunta. Qualquer argumento que você use depois daquilo já não faz mais sentido. Mas fale aí, Gabriel, por favor. A primeira coisa é isso, eu queria chamar a atenção para isso que você falou, de que o cancelamento ou o linchamento faz uso de um sistema ou de uma tabela em que você dá check ali, né? Que, ou seja, é precisamente um certo tipo de ideia de como deve funcionar a política e a sociedade do racionalista, né? Para juntar com o que a gente estava falando do Oakeshott, né? O sujeito que, por exemplo, não tem maleabilidade nenhuma, não tem sensibilidade nenhuma para diferenças e gradações. Né? O sujeito que tica ali a lista que é válida a priori de maneira universal. Agora, especificamente em relação a isso... Universal e atemporal. Porque você está juntando caras, por exemplo, do século XIX, do século XVI, tipo, usando critérios de hoje em dia, né, de relações sociais hoje em dia, que são até, mesmo como se a gente estivesse vivendo uma sociedade que fosse toda perfeita, né, como se daqui a 50 anos alguém não fosse olhar para a nossa época e falar assim, nossa, esse bando de gente ignorante, como que esses caras sobrevivem? Como que esses caras É uma falta de autoconsciência brutal, né? Sim, sim. E para mim... especificamente... Desculpa, eu acho que a grande pergunta que vai ser feita daqui a 100 anos vai ser justamente como que esses caras lá atrás se reproduziam. Isso, Se bem que uma parte desses caras não conseguiria se reproduzir mesmo, né? Não mesmo. Os caras os caras que pensam assim, geralmente não come ninguém. Mas... sobre essa distinção, ou sobre especificamente o comentário em relação ao cancelamento do Aristóteles ali, eu acho que, de novo, uma abordagem filosófica ou uma reflexão aprofundada sobre isso, antes de procurar responder à pergunta se nós devemos ou não devemos cancelar o Aristóteles, e até aquele artigo defendia que não, né? Mas eu citava que o problema não era propriamente esse, né? Era da aceitação da própria pergunta, né? Porque, primeiro que se você aceita a pergunta, você aceita que alguém seja cancelado, né? Ou seja, e sobretudo se a gente pensar que o cancelamento ou linchamento, como você falou, significa uma espécie de banimento total, ou seja, pense no caso do Aristóteles, significaria que a gente não deveria mais lê-lo nas universidades, nas escolas, ele não devia nem ser mencionado, porque é isso que esses caras querem no fundo. Sim. Né? O que esses caras querem no fundo é uma espécie de total banimento. Né? Na verdade, inclusive de editar o passado, né? É uma coisa maluca, é a edição do passado, inclusive. Na verdade, e sendo bem claro, a própria historiadora, antropóloga brasileira Lilian Schwartz defendeu outro dia que determinados livros deveriam ser queimados mesmo porque eles são amorais ou qualquer coisa do gênero. Aí você para e pensa, bom, só que assim, o grande ponto é qual critério você vai determinar se o livro é ou não é para ser... E quem é o iluminado? Quem é o iluminado? Eu não confiaria nem em mim para ser o cara que vou definir.
A gente tá esperando, aí a gente ficaria como naquele sketch do Monty Python, esperando a Inquisição Espanhola aparecer, né? Isso, exato. Assim, isso é um completo absurdo. Eu acho que assim, o Stuart Mill no século XIX já matou isso a pau. Olha, se você acha que um livro ou uma tese é ruim, a melhor coisa que pode acontecer é que isso tenha ampla circulação, porque quanto mais circulação ela tiver, maior vai ser a superfície de contato com eventuais argumentos que vão demolir com isso. Uhum. Né? Ao passo que se você mantém isso escondido ou de uma maneira quase que esotérica, isso vai explodir. Né? Então, se você quer demolir uma coisa, você precisa fazer com que a superfície de contato com ela seja maior. Né? Ou seja, e uma tese verdadeira, uma posição verdadeira, não vai perder nada em ter ampla circulação. Então, o argumento do Stuart Mill lá no Liberty vai nesse sentido. Seja se você acha que é uma ideia ou uma pessoa ou um conjunto de crenças boas, seja um conjunto de crenças ou ideias ruins, as duas ganham, vamos dizer assim, ou a sociedade humana ganha quando elas têm ampla divulgação, ampla circulação e ampla área de superfície de contato com a possibilidade de ser refutada. Sim, aliás, inclusive, essa ideia que você lançou agora, de repente, se você põe uma panela de pressão e não fala de determinadas ideias, elas terminam explodindo, de certa forma também foi o que a gente acompanhou nesses 20 anos, né? Perfeito. Em que o pensamento conservador de direita foi posto cada vez mais de canto, não ganhava espaço, e quando surge, é uma surpresa para todo mundo, que foi também uma coisa que eu estava pensando esses dias. Fala, nossa, de repente você vê umas pessoas discutindo o conservadorismo hoje em dia como se fosse, nossa, descobri ontem que existe um monte de gente que é conservadora, ou vários títulos e tal, não sei o quê, quando já estava há 20 anos aí. E aquela coisa, se o PSDB é fascista, como em algumas eleições ele foi taxado, o Aécio era fascista, um pouco importa quem é o cara, aliás, eu não voto em nenhum desses caras mesmo, então dane-se. Mas a questão é, se o Aécio era fascista na eleição de 2014, né? Bom, então tá, se o negócio é esse, então agora a gente vai para um fascista mesmo, né? Na verdade, assim, a gente acompanhou isso, não precisa nem relembrar muito. Quantas e quantas vezes você já viu o José Serra, o Geraldo Alckmin, né, com em charge aí dos caras, colocando os caras como nazistas mesmo, tal, não sei o quê. Exato. Mas aí deixa eu fazer uma pergunta, então, Gabriel. Nessa questão da cultura do linchamento, vulgo cancelamento, para ser mais bonzinho com o pessoal, como que a academia se porta nessa história? Porque, de um lado, você vê que tudo bem, uma questão na sociedade, no dia a dia, nas redes sociais, essas coisas acontecendo, mas a academia também parece meio pusilânime para responder a esse tipo de coisa. Ora, você vê, eu acho que ela foi cúmplice durante muito tempo desse tipo de ação, de uma forma discreta, e hoje não consegue reagir a tempo. Então, você mesmo estava descrevendo outro dia uma peculiaridade aí, de uma situação que tinha acontecido, em que você fala assim, bom, mas espera aí, se os acadêmicos, se dentro da academia não tem uma reação, ou tem uma reação, mas não é tão forte quanto deveria ser, termina se aceitando os cancelamentos, como que a academia reage a isso? Você que é o nosso acadêmico. O infiltrado. Não, eu acho que tem um problema principal para a gente ver como que a academia reage em relação a isso, é que isso acabou virando um filão. Sim. Isso é um filão de estudos, inclusive, né? E assim, duas coisas a serem ditas sobre isso. Primeiro, eu acho que ok que ela seja um filão, né? Ok que tenham pessoas que pensem que isso de fato é uma via a ser defendida, tá? De novo, porque senão eu estaria sendo contraditório com o meu próprio princípio que eu enunciei do Stuart Mill. E a universidade é o lugar em que todas as pessoas deveriam poder pensar o que elas quisessem. Tá? Uhum. Então, eu acho, assim, então, primeiro que, só estou dizendo que, assim, praticamente, sociologicamente, uma parte da academia vê nisso, concorda com isso, porque vê nisso um pensamento defensável. Né? Então, isso de fato acontece. Né? E depois, eu acho que uma outra parte disso é que isso está no interior, e a academia é uma parte da nossa sociedade, né? Não é um mundo à parte. Uma parcela da sociedade, agora fora da academia, vê isso como um incremento civilizacional. Né? O fato de que hoje nós estejamos derrubando em algum lugar estátuas ou perguntando se a gente deve cancelar o Aristóteles, isso é um avanço civilizacional. Uma parte da nossa sociedade acredita nisso.
não meramente como uma hipótese de trabalho, mas como um valor. Então, uma vez que a universidade é um subgrupo, um subconjunto da nossa sociedade, há também dentro da universidade aqueles que acreditam que isso é um incremento civilizacional, que isso é uma vantagem. Então, obviamente, elas concordam com isso, né? O que eu acho só, e veja só, eu acho que as duas coisas, de novo, devem ser possíveis, sobretudo dentro da universidade. O que eu acho que é o ponto principal é que, justamente porque eles são eventualmente a maioria, justamente pela dinâmicas políticas, sociais dentro da própria sociedade, as pessoas que não pensam assim, geralmente elas têm menos espaço, elas têm mais medo, elas, assim, a gente pode elencar uma série de razões pelas quais dentro da universidade, por exemplo, isso não se manifesta, né? Agora, eu acho que 2/3, eu acho, do que seria importante para explicar isso, inclusive dentro da universidade, é o fato de que talvez 2/3 da sociedade de fato acredite nisso. E eu acho que o modo como a gente deveria lidar com isso é justamente refletindo sobre isso. Porque não dá para cancelar os canceladores, né? Não acho que é por aí, mas a gente deveria discutir sobre isso. Só que, infelizmente, de novo, a universidade, a academia, que é o lugar privilegiado para isso, também sofre das mesmas dinâmicas que a sociedade fora dela sofre. Então, as pessoas se sentem intimidadas ou, eventualmente, não vão comprar essa briga e assim por diante. Uma coisa interessante que você comentou é essa questão de serem uma maioria. Eu não sei se é uma maioria, mas pelo menos é uma turma bem barulhenta, né? Sim, sim. Acho que... Sabe por que eu acho que é um pouco maioria? Assim, tão somente pelo seguinte, viu, Gil? Não tenho nenhum dado estatístico que suporte essa minha declaração de que é a maioria. Mas eu tendo a achar que é a maioria porque é uma visão razoavelmente simples de você concordar. O que eu quero dizer é o seguinte, você acha que a gente deve achar que as pessoas que eventualmente apoiaram a escravidão em algum momento elas estão erradas? Se você sair perguntando isso para as pessoas, assim. Né? Então, ou seja, é uma posição bastante simples. Sim. Bastante simples com a qual você concordar. Então, por isso que eu acho que ela é a maioria. Entendi. Muito boa isso. Agora você pensar assim, tá, mas você acha que, por exemplo, e aí eu não tô falando, não quero lançar mão do argumento do anacronismo. Não é porque o Aristóteles estava no século IV antes de Cristo e tal. O problema não está no fato dele ser criticado por isso. Isso não é um problema. Aliás, se você pegar a scholarship de Aristóteles, o tema da escravidão do Aristóteles, de debater as razões e inclusive criticar o Aristóteles, é antiquíssimo. Tá? É antiquíssimo. Ninguém acha que é legal. Quando o meu problema com a ideia do cancelamento do Aristóteles não é porque eu acho que nem que ele está certo, por exemplo, de certo modo, entender que a escravidão é até boa para o escravo, né? Como ele, de certo modo, diz. Não é por concordar com isso, e nem porque simplesmente uma coisa dizer assim, o argumento do anacronismo, que é o argumento que a autora daquele artigo fala, mas ele está no século IV antes de Cristo, e a gente tem que contemporizar, tem que entender. Não, o meu ponto não é esse. A gente tem que continuar criticando Aristóteles por conta disso. O que a gente não pode fazer é passar dessa crítica ao cancelamento, ou seja, a dizer o seguinte, que é o que no fundo essas pessoas querem, que é assim, olha, esse cara deve ser execrado. Então a gente não deve ler mais o Aristóteles. E para quem duvida que é isso que esses caras querem, há alguns anos eu escrevi um artigo sobre o que mencionava, por exemplo, movimentos em universidades americanas, em que, por exemplo, alunos de literatura inglesa pediram para, por exemplo, tirar Shakespeare do currículo porque ele era misógino, porque ele era blá, 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 blá. Ou seja, o que esse pessoal quer não é fazer uma crítica, que eu acho que é absolutamente ok, criticar o Aristóteles porque ele era adepto de uma escravidão natural.
Embora ainda assim há gente na scholarship do Aristóteles que diz que não é bem assim, enfim, não quero entrar nesse mérito. Mas não há problema nenhum em criticar o Aristóteles por conta disso. O que há problema é de, bom, por conta disso, você deve botar lá, sei lá, um disclaimer ali, ó, esse cara aqui era a favor da escravidão. Ou então dizer assim, não vamos ler mais esse cara na universidade. Que é o que esses caras querem no fundo. Né? O cancelamento não é uma crítica. O cancelamento não é uma oposição a determinadas teses. Não é um argumento, uma contra-argumentação. Não é um exame crítico. É o linchamento, como você falou. É a execração. É a abominação. E que, na maior parte das vezes, ela se manifesta, inclusive, em coisas bastante palpáveis como isso. Por exemplo, retirar o cara do cânone, por exemplo. E isso é absolutamente inadmissível. Por isso que eu dizia que o ponto não é justificar ou não o cancelamento, ou o argumento que ela usa ali do anacronismo. Né? Não é porque ele está no século IV, é porque você não tem que execrar o Aristóteles por causa disso. Você pode malhar a tese da escravidão natural, que é o que se faz há 2.300 anos. Mas quem é você, no século XXI, para dizer que 2.300 anos, por exemplo, de filosofia aristotélica deve ser jogado no lixo? Que é disso que se trata. Sim, porque aí a gente está pegando o exemplo máximo do Aristóteles, mas você tem vários outros exemplos que vão sendo colocados aí. Você tem desde Shakespeare, passando por Dickens, aqui no Brasil, Monteiro Lobato. Isso, Monteiro Lobato. E também é muito interessante porque é uma prática que, na década de 50, nos Estados Unidos, por exemplo, era uma prática muito da direita cristã, ou branca, o WASP, tal, não sei o que tinha lá suas regras para determinar o que podia ser feito no cinema ou nos quadrinhos também, né? Existiam as duas autocensuras ali, e que de repente passou-se. Eu tenho até umas entrevistas com o Frank Miller em que ele fala que na literatura, por exemplo, ele está comentando isso na final da década de 80, começo da década de 90, que ele fala, olha, a grande vantagem da literatura nos Estados Unidos é que não existe essa questão de você botar lá uma plaquinha dizendo se é adequado ou não para sua leitura, quais são os problemas. E hoje em dia a gente digamos assim, nós decaímos culturalmente, porque agora as pessoas querem sim que venha até, tipo, olha, eu preciso de um manual para poder saber o que é racista ou não é racista num desenho animado, num quadrinho. Cara, eu vi imagens da edição da Crítica da Razão Pura do Kant, que tinha um disclaimer sobre o Kant ser racista. Uhum. Cara, é a Crítica da Razão Pura. Não tem absolutamente nada a ver com isso. Ele não trata de nada disso ali. Entendeu? Nada. Nada. Zero. Não tem a menor possibilidade de você fazer uma leitura racista da Crítica da Razão Pura. É impossível. E o livro ali vem, tipo, é como você dizer uma matemática racista, embora há aqueles que digam que há. Mas é impressionante. É impressionante. Né? E porque, de novo, e aí, como você falou, decair, de fato uma involução, porque não se trata de fazer uma coisa que é completamente defensável, que é, por exemplo, se apropriar da história da filosofia ou do direito, ou a história stricto sensu, para fazer críticas. Isso é um movimento absolutamente normal e benéfico, né? É desejável que nós façamos isso, mas para editar o passado no sentido de, por exemplo, execrar autores, obras e contribuições. E quando a gente fala editar aqui, é apagar o passado, né? Exato. Não é só editar e deixar ele mais palatável, não, simplesmente isso, apagar. Apagar e mudar assim, a história. As fotos da União Soviética, assim, apagar o cara da foto, né? Sim, exatamente. Gabi, voltando aí para uma questão que a gente falou muito aqui de racionalismo, manual, técnicas e tal, eu acho que existe muito no pensador, na pessoa que se diz conservadora, de direita hoje no Brasil, a ideia de que eu vou me adaptar, vou falar que eu sou conservador porque eu vou aderir a determinadas práticas e técnicas e não sei o que vão me garantir como conservador. Como que o Oakeshott critica isso, né? Vamos falar um pouco mais da tal da disposição conservadora que o Oakeshott fala, assim? Eu acho que a primeira coisa é diferenciar justamente, como ele diz, o conservadorismo como disposição e o conservadorismo como um conjunto de agendas ou com ideologias. Sim. Né? Ou seja, com um conjunto mais ou menos determinado de crenças.
Até porque tem uma questão muito importante que o Oakeshott fala, que a gente comentou isso antes, que ele não era nenhum crítico da modernidade nos seus aspectos mais liberais, por assim dizer, né? Tanto que existe uma corrente de pensamento que meio que coloca o Oakeshott até como mais como um liberal do que como um conservador, né? Sim. E ele apreciava essa liberdade que o indivíduo tinha na modernidade de escolher os seus caminhos. E que, na verdade, quando ele fala de conservadorismo, em especial, ele está falando de um conservadorismo político, de respeitar certas tradições políticas. E aí eu tenho uma outra pergunta que eu vou fazer depois, mas primeiro essa daqui, dessa ideia da disposição conservadora e tal. Continue aí, por favor. É que eu acho assim, ó, o grande ponto a ideia de conservadorismo para o Oakeshott não é uma tese política, é uma tese de antropologia filosófica, é uma tese sobre o que é o ser humano. E a melhor forma de você ver isso é opor, por exemplo, ao discurso de antropologia filosófica, por exemplo, do Marx. Quando você pega lá, por exemplo, a ideologia alemã do Marx, você vê tipo, o que o Marx está articulando é uma visão sobre como é o ser humano. O ser humano, por exemplo, é um homo faber. Ele é fundamentalmente alguém que manipula a natureza. Então, todas as outras coisas, o Marx deriva daí. Né? Ele tem como base, como núcleo, uma antropologia filosófica. O que o Oakeshott está dizendo o ser humano não é isso, o ser humano é uma outra coisa, por exemplo. Então, é isso que faz com que ele, obviamente, compreenda o conservadorismo como uma disposition, ou seja, é uma configuração de como é e como age o animal humano. É isso que é. Sendo assim, é óbvio, é evidente que isso vai se manifestar de N maneiras distintas. De novo, o Aristóteles já falou isso. O Aristóteles fala assim, o fogo queima aqui e na Pérsia. Mas quanto que você tem que pagar de imposto? O Aristóteles já falou isso. É diferente. A sociedade se organizam de maneiras distintas. Uhum. É a mesma coisa que o Oakeshott está dizendo. Ou seja, o ser humano tem um certo tipo de estrutura básica de como ele é, e como ele enxerga o mundo e como ele age, e é evidente que isso se manifesta de formas diferentes. É claro que, do ponto de vista do desenvolvimento do Oakeshott, você tem certos tipos, ele usa como exemplos, inclusive, coisas práticas, ou seja, determinados tipos de ação, de agendas ou de pensamentos políticos, de perspectivas políticas, de determinadas críticas pontuais, de determinadas afirmações pontuais. Mas o ponto central, e por isso que não se deveria de maneira nenhuma se assustar com esse liberalismo, como você falou do Oakeshott, é porque é evidente. É a consequência lógica do que é o conservadorismo para ele, como disposition. Agora, quando você começa a compreender o conservadorismo não como rexis, não como disposição, mas como um conjunto de agendas ou de práticas, ou um conjunto de crenças que você deve dar o check ali, você não só virou um racionalista, né? Perceba de novo, o que diferencia o racionalista do conservador para o Oakeshott não é o conteúdo das crenças. Não é o conteúdo das crenças. É o fato de ter determinadas crenças como alguma coisa a ser seguidas. Uhum. É como ter um conjunto de regras a ser seguidas. Né? E não compreender que, na verdade, o que estamos falando é de como funciona o ser humano. E de fato, na verdade, uma parte considerável do que a gente vê quando a gente pensa o conservadorismo, por exemplo, nos Estados Unidos e hoje aqui. Né? Que o cara necessariamente, agora eu vou chocar a audiência, que ser conservador é necessariamente ser pro-gun, pro-life and pro-whatever. Né? E contra A, B ou C. Não é necessariamente. Entende? Não é necessariamente. Uhum. Você pode ser um pro-gun e um pro-life porque você acha que são regras. E se você não compreendeu, por exemplo, que elas seriam, eventualmente, as práticas mais ajustadas ao modo que o ser humano é. O conservador, eventualmente, é pro-life porque ele entende que a vida é para o ser humano
eventualmente, a base de toda e qualquer agência, de toda e qualquer ação. Portanto, se ser virtuoso depende de hábito e depende de ações, você defender a vida é condição de possibilidade de você ser virtuoso. Então, é claro que eu defendo a vida. Mas eu defendo a vida por conta disso, não porque tá no sindicato dos conservadores, entendeu? Lá na tabelinha que você tem na qual você tem que acreditar. Né? Que, de novo, quem que faz essa tabelinha? O ideólogo de plantão, né? Alguém que está fazendo seus tickets e tudo. Inclusive, uma questão que você colocou aí, que aí era a pergunta que eu ia fazer, que eu acho que é bem importante para a gente, que é essa questão que você falou, o conservador nos Estados Unidos e o conservador no Brasil, e aí eu coloco o conservador inglês também nessa história. Porque existe uma grande diferença, que é a diferença da experiência e seus modos. Porque a experiência de vida de um americano em relação às instituições que regem a vida dele são muito diferentes da do britânico, ou nem tanto tão diferentes assim, mas são diferentes da do britânico, e muito diferentes, um abismo de diferença em relação a nós. Que é uma coisa que eu sempre me angustiei, porque assim, quando a gente para, como você falou, essa questão de as nossas experiências, os nossos modos, os nossos hábitos, né? O brasileiro, em especial, tem um grande problema que nós passamos por várias mudanças políticas nos últimos... Na verdade, desde a queda da monarquia, você teve a República Velha, você teve o governo Vargas, você teve Estado Novo, teve JK, teve o golpe militar, teve a Nova República. 237 constituições. Exatamente. E aí, como que você pensa em... porque é uma pergunta que muitas vezes já me fizeram também. Você não tem nada que conservar no Brasil. Bom, peraí, talvez eu não tenha politicamente como conservar muita coisa, mas existem outras coisas que se conservam, né? Mas como que você enxerga essa nossa experiência política tão diferente? Porque a sua experiência política, a minha experiência política é muito diferente da dos meus pais, dos nossos pais, que é muito diferente dos avós. Assim, não existe uma tradição política que a gente possa dizer que a gente segue. Como, por exemplo, você vai lá, um britânico segue lá, tem o primeiro-ministro, a rainha desde sei lá quando. Só a rainha da Inglaterra tem quase 100 anos já, que é a mesma. Então ele tem um hábito ali que está perene. A gente não. Como que a gente lida com isso? Eu acho que, olha só, primeiro eu pegar dessa pergunta que eu já ouvi várias vezes também, mas para você ver como ela só é possível a partir do entendimento mal feito. Quando as pessoas perguntam, mas no Brasil você não tem o que conservar, é porque quem faz essa pergunta está procurando que você responda com agendas, com coisas práticas ou com acontecimentos. Ou seja, essa pessoa que faz essa pergunta, ela não está entendendo o conservadorismo como disposição. Ela está entendendo o conservadorismo como um conjunto de coisas a conservar, e aí ela fala assim, viu, não tem. E aí o que acontece com o conservador, e normalmente o que o conservador vai responder? Vai meter um monte de adjetivo, né? O conservadorismo é X, Y, Z, delta, alfa, mega, qualquer coisa. O cara vai lá adjetivando coisas conservadoras e misturando conceitos, ideias, práticas. Exato. Ou então vai responder com com fatos históricos ou com valores. Não, a gente tem, sei lá, a miscigenação, ou a gente tem determinados, tipo, a nossa, sei lá, a nossa empatia, né? Bom, de novo, é o mesmo caso da resposta à pergunta do cancelamento. Essa pergunta deve ser esvaziada, porque a ideia não é encontrar uma lista de coisas que mereçam ser conservadas. Quem está em busca disso não entendeu o conservadorismo como disposition. E quem responde adjetivando o conservadorismo entendeu menos ainda, eu acho, né? Exato, claro. Então, ou seja, na verdade, essa pergunta, o conservador no Brasil não deveria estar em busca de coisas a conservar e coisas a dispensar. Ele deveria estar fundamentalmente preocupado em fazer com que as pessoas compreendessem que talvez o melhor modo de compreender a sociedade é compreender que a ação humana se dá nesses moldes que o Oakeshott falava, ou seja, sobre um determinado tipo de compreensão do que o ser humano é e de um determinado tipo de compreensão de como o ser humano age. É isso que com que o conservador deveria estar engajado no Brasil. Né?
com repensar as bases fundamentais da nossa própria sociedade, como a gente entende a sociedade humana e como a gente entende a sociedade no Brasil com a nossa história, e não em busca de, tipo, conservar A, B ou C. Uhum. Isso já está longe da resposta. Tem uma ideia no Oakeshott que eu acho muito fascinante e bonita até, que é a questão de que para ele a experiência moral ela é descrita como uma afeição moral, uma empatia moral que você tem e de comportamento. Então a moralidade não é uma regra, na verdade é uma empatia, né? Eu acho e olha que só, isso é fundamental. Exatamente, e uma empatia que exige e pede um pensamento reflexivo, que é o que você está falando aqui. Absolutamente. Isso talvez, assim, ó, se eu tiver uma coisa para você que vai estar ouvindo a gente, se eu puder escolher uma coisa que você que está ouvindo a gente guardar, é isso que eu vou falar agora. Para você ver como o Oakeshott está pensando desse jeito, com o Aristóteles na cabeça, se você pega a Ética Nicômaco do Aristóteles diz assim, olha, como que você age virtuosamente? Olha, agir virtuosamente é agir segundo o meio termo entre o excesso e a falta para cada um em cada caso, ele diz. Ou seja, você não vai encontrar de maneira nenhuma no Aristóteles uma lista de coisas assim, ó, como é ser corajoso? Bom, ser corajoso é agir assim. Ser prudente é agir assim. Ser justo é agir assim. O que ele vai dizer lá é que você tem que ter essa disposição, essa rexis, refletida de conseguir sopesar, calcular para você e para cada situação qual é o justo meio. E aí o Aristóteles dá N exemplos. Eu uso geralmente em aula o exemplo, para o Michael Phelps, o café da manhã justo, meio termo, eram 8 pizzas. Lembra? Teve uma época que ficou famoso que antes de ele treinar, ele mandava ver 8 pizzas. Isso era adequado para o gasto energético do Michael Phelps, que é um atleta de ponta, né? Imagina se a gente pegar isso como uma receita. Bom, então o café da manhã ideal são 8 pizzas. Ou seja, a tradição, a ideia de como o Oakeshott está pensando é profundamente aristotélica. Você precisa ser capaz de refletir, de fazer o silogismo prático, como diz o Aristóteles, de qual é o melhor, qual é o mais excelente, qual é o meio termo entre dois extremos para mim e para cada situação. Não tem como você dar uma regra e não tem como você importar a regra do amiguinho, seja o inglês, seja o americano, seja o alemão. Uhum. Só que aí para juntar com a conversa no começo, se você não tem uma compreensão disso desse jeito, você vai buscar uma compreensão instrumental e a consequência de uma compreensão instrumental é querer uma lista. Ser conservador é acreditar em A, B, C, D ou E. Quando? Em todos os casos, em todos os lugares, para todas as pessoas. E não só acreditar, agir, né? Exato. Mas aí a gente chega no reacionarismo, né? Porque não é só acreditar, é o agir também. E o agir do conservador e da direita atual no Brasil é um agir de reação ao que foi feito, implementado nos últimos 40 anos, como você tinha pontuado ali. E é interessante porque, de certa forma, essa meditação sobre o pensamento do Oakeshott, ela é muito válida para a gente. Por quê? Porque você também tem muito essa questão de porque o conservador inglês, porque o lastro, né, o pensamento não ajuda em nada a situação do Brasil. Na verdade, a gente tem que agir mesmo, tem que proibir não sei o quê, tem que acabar com o CAPES, acabar com a faculdade, porque na faculdade só tem maconheiro, você é a prova disso, né? Assim, aliás, cara, eu fico profundamente chateado, porque quando o pessoal fala que na universidade só tem sexo e drogas, cara, eu acho que eu fiz graduação, mestrado e doutorado, nunca fui chamado para essas coisas. Eu devo ser um merda, cara. As pessoas devem me achar muito... Porque eu nunca fui chamado para nenhuma sessão de orgia na universidade. Pois é, mas voltando aí, mas eu acho que meditar sobre o pensamento do Oakeshott ajuda e muito para
não que a gente vá mudar alguma coisa, na verdade, acho que é justamente o contrário, né? Mas simplesmente para essa compreensão do que está acontecendo. Que eu acho que, para mim, o mais importante hoje do que eu faço no canal, que de certa forma é agir, porque na verdade também, voltando ao Oakeshott, né, o pensamento e a ação são tão intricados. Não tem como você só pensar, né? Claro. Você só como agir, tudo também embolado. É a própria realidade. A realidade é assim. Sim. Mas acho que uma das grandes funções assim do canal é justamente fazer refletir. E o Oakeshott, para mim, é um pensador independente do adjetivo, né? Conservador, liberal, inglês, tal. Mas é um pensador que agrega muito à nossa compreensão do que nós somos e do que nós talvez queiramos ser ou deixemos de ser, né? Sim. Por isso que eu acho assim, ó, sei lá, se quem está ouvindo a gente quiser uma dica prática, depois que você lê o Oakeshott, ou antes, vai ler a Ética Nicomaquia do Aristóteles. Porque, assim, se não, você não vai entender. Né? Porque é a mesma coisa, você vai procurar no Oakeshott o que ele não está querendo te dar. E o que o conservadorismo nessa chave de pensamento não está querendo te dar. Né? Não é isso. É como ler a Ética Nicômaca do Aristóteles. Se você perguntasse para Aristóteles assim, tá, Aristóteles, mas como é então que eu faço para ser corajoso? Ele vai falar assim, sei lá, essa pergunta é absurda. Uhum. Entendeu? Essa pergunta é absurda. Em que ocasião? De quem a gente está falando? Porque uma coisa é ser corajoso, você é o Rambo. Ser corajoso é você eventualmente pegar uma metralhadora e ir lá e metralhar 30 caras. Se você é o Gabriel, talvez ser corajoso seja você correr para avisar alguém, para chamar alguém. Né? Não é possível responder em absoluto. Assim como não é possível responder em absoluto qual é o conjunto de crenças que forma o conjunto de crenças conservadoras. Sim. É estúpido. Uhum. Deixa eu só pegar a referência aqui, que você falou essa questão do corajoso, é muito interessante, porque esses dias eu estava vendo um filme no ar, deixa eu só pegar o nome do autor, que deu um branco agora, eu esqueci que a gente está falando de tantas coisas, mas é um filme muito bom, que é o Raw Deal, do Anthony Mann, e no meio do filme tem uma cena em que o personagem principal tá conversando com a mocinha, e o personagem principal todo durão, tal, o cara é meio assaltante e tal, e ele tá lá, tipo, porque você não sabe o que é uma vida dura, e não sei o que, ter perdido não sei o que, ter que viver no submundo e tal. A mulher olha para ele assim e fala, olha, você não sabe o que é coragem. Coragem era meu pai que morreu na época da depressão, e de repente minha mãe teve que cuidar de 3 filhos, e coragem é você poder ter um emprego, ganhar o seu ganha-pão no dia a dia, tal, não sei o quê. Eu falei, nossa, é muito bom aquilo, porque tá mostrando uma coragem, digamos, aspas, né, guerreira, brutal, tal, enquanto existe uma outra coragem, que é essa coragem de aceitar a realidade, de lutar pelo seu ganha-pão no dia a dia. E claro, a coragem da mãe não é a coragem do guerreiro. Né? Sim. Se coragem é só você enfrentar um ninho de metralhadoras com uma faca de bolo Puma, bom, é absurdo, né? Então, ou seja, você estaria impossibilitando que pessoas fossem corajosas, a não ser que elas fossem guerreiras. É precisamente o que muda completamente na Grécia do século V e IV, que é passada uma ideia de que as virtudes são só virtudes militares para virtudes cívicas. É isso que acontece no ambiente da democracia. É isso que o Aristóteles está pensando. Olha, ser virtuoso não é só a virtude do Exíodo e do Homero. Né? Você tem que pensar a virtude na democracia, na ágora e tal. E elas mudam. E aí tem uma outra mudança também, que é com a ascensão do cristianismo, né? Que aí um novo conjunto de virtudes e de noções de coragem e heroísmo vão surgir por conta do cristianismo. Que aí aliás, você ser super corajoso é deixar o leão te comer, né? Exatamente, exatamente. Enfrentar o leão na unha. Que é o que a maioria das pessoas pensam hoje em dia, né? Do tipo, inclusive, nessa dinâmica, a gente se dá muito melhor do que os gregos ou os romanos, convenhamos. Eu e você, você ainda estaria lá na Ágora, tal, não sei o que, você viciando jovenzinhos. Eu seria escravo. Eu já seria escravo ali. Ô, Gabi, para a gente meio que encerrar assim, porque a conversa está muito boa, mas eu tenho que deixar você descansar também. Que conselho você dá, assim, fora esse conselho de ler o Aristóteles e tudo, né? Tem uma frase que eu queria do Oakeshott que eu lembrei de citar,
que ele falava que os russos e os turcos nunca tiveram a experiência da liberdade, e assim eles só podem pensar em abstrações. Né? Acho que isso é interessante para a gente pensar assim, o quanto nós brasileiros estamos habituados a pensar por abstração, né? Assim, eu falo uma classe intelectual brasileira, não uma classe, né, essa classe mais midiática, imprensa, jornalismo, tudo, como a gente pensa por abstração. O homem comum brasileiro está no dia a dia lidando com as coisas e tudo, mas a gente gosta muito de pensar nisso, né? Tipo, porque o liberalismo vai resolver o problema, porque vai cortar imposto, porque o comunismo vai resolver a situação social do Brasil por causa disso, 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 porque o positivismo militar vai resolver, porque blá, blá. É toda abstração, né? Então, estamos bem cuidado com uma coisa. Foi bom você ter falado isso, porque isso é o que o Hegel chama de má abstração. Não é abstração filosófica, porque pensar filosoficamente é, obviamente, também, de certo modo, pensar abstratamente. Mas o Hegel diz que esse tipo de coisa que você está falando é a má abstração. Né? É aquela abstração que não é a conceitualização do real, não é a compreensão das características do real para além da experiência individual, porque até para você pensar de maneira empática ou ter essa afecção pelos outros, assim, bom, isso é fundamentalmente uma operação da abstração, da imaginação humana. Agora, essa é fundamental, sem essa não há nem sentimento moral, né? Sem esse tipo de abstração. Agora, essa abstração que você falou, que de fato a gente faz a torta e a direita, inclusive a nossa direita faz isso, né? Então se é uma ajuda, por exemplo, uma ajuda do governo agora, como no caso da ajuda emergencial na pandemia, sou contra. Porque, afinal, é o governo ajudando pessoas e dando dinheiro e não ensinando a pescar. É um caso desse de abstração estúpida, né? Na verdade, de má abstração. Na verdade, acho que é meio que ao contrário. Na verdade, é o corte, por exemplo, das bolsas para os estudantes, que aí os caras apoiam. Exato. Uhum. Mas eu já vi liberais na internet dizendo que o auxílio emergencial seria uma coisa absurda, dar dinheiro assim direto lá na ponta pro cara e tal, não sei o quê. Você nem sabe o que esse cara vai fazer com isso, né? Então, assim, essa má abstração não é abstração filosófica. Agora, o que eu acho, tudo isso para preparar a minha dica, assim, ou minha recomendação, que ela passa por uma espécie de abstração, mas não por essa má abstração. O que eu diria assim para as pessoas que querem ser honestas politicamente, que elas sejam antes de tudo honestas intelectualmente. Eu acho que isso talvez seja a virtude intelectual mais difícil de encontrar, né? Uhum. Ou seja, você ser honesto intelectualmente, você buscar compreender as coisas, compreender a realidade. Não estou nem falando de compreender autores, compreender ideias, compreender a realidade de maneira honesta, né? Eu acho que se a gente conseguisse fazer com que essa virtude se espraiasse na nossa sociedade, já seria um ganho civilizacional, assim, de passar da idade da pedra para a idade do bronze, sabe? Porque é uma coisa assim, porque falta, né? É talvez uma das coisas que mais nos faltam, né? Uma honestidade, uma integridade intelectual que entenda, inclusive, que pensar não é meramente uma arma, não é uma coisa para você denunciar o coleguinha, para você cancelar alguém, para você refutar alguém na internet, para você jantar alguém na internet, né? Basicamente uma condição de possibilidade de ser humano. Uhum. Para de novo voltar no Aristóteles, para não voltar na Bíblia, assim, para voltar no Aristóteles, o Aristóteles diz assim: olha, o que diferencia o ser humano de qualquer outro ser vivente é que ele tem uma alma logística, ele é capaz de logos. Né? Você não usar isso direito é uma involução, é você se aproximar das plantas e dos animais, é você ser um invertebrado. Olha, mas no mundo de hoje as pessoas vão falar que você parecer uma planta e um animal é melhor do que parecer ser humano, né? Tá cheio de defensores de veganismo. Eu acho que essas pessoas podiam começar dando exemplo e se matando. Mas como elas não fazem isso, eu acho que nem elas acreditam muito nisso. Por favor, não se matem, não sigam esse conselho do Gabriel, fiquem vivos aí, tudo. Tem que botar um aviso de gatilho. Falou sobre suicídio aqui antes de...
gatilho, falando, não façam isso, tal. O Gabriel está brincando, é uma ironia do Gabriel. Mas, uma coisa que você citou aí, que a gente quer encerrar, mas aí tem mais perguntas para fazer tudo. Existe um preconceito com a opinião, porque você falou, para não citar a Bíblia, mas citar Aristóteles. Existe, é uma pergunta, afirmação, mas existe um preconceito com relação à opinião do religioso na sociedade brasileira em especial, né? O católico, ou o protestante, o cristão, para falar, né? O cristão parece que ele não tem até, por exemplo, por mais que você tenha críticas a fazer por exemplo, na Damares, a ministra lá do Bolsonaro, tal, você vê que muitas das críticas são feitas porque ela é cristã, sem dúvida, não por falar alguma coisa certa ou errada, mas por esse viés cristão do seu pensamento. Você é católico e você é um filósofo. Sim. Como que você enxerga isso? Assim, você acha eu acho isso, especificamente do ponto de vista político, desse tipo de coisa, eu acho a coisa mais tosca, porque assim, se admite ou se aceita tranquilamente que todos os setores da sociedade devem ter voz política, de sindicalistas a entregadores de aplicativo, de professores a trabalhadores de chão de fábrica. Todos os setores da sociedade devem ter voz política, menos os religiosos. Isso é uma coisa absurda. Isso é tosco. E os religiosos de uma certa categoria específica, né? Isso, exato. O que eu acho que é questionável é quando, de novo, isso vira, os seus pressupostos religiosos viram agenda política de imposição na sociedade, enfim, isso eu acho que é problemático. Agora, que cristãos sejam um player na sociedade, assim como qualquer outro tipo de ator, né? Como eu falei, de sindicalista a empresários, a bancada, o pessoal fala, a bancada da bala. Ué, tem que ter a bancada do boi, a bancada da Bíblia. Ué, por que não? Pode ter a bancada sindicalista, por que não pode ter a bancada do boi? E aí a gente vai lá e debate, se degladia lá e resolve. Mas por que determinados setores podem ter voz pública no debate público e outros não? Então isso para mim é absolutamente insustentável. E vamos ressaltar aqui que foi justamente esse tipo de silenciar de determinado tipo de vozes que vai gerando aquela panela de pressão que você falou, aquela explosão tal que acontece, e aí como eu falei, surpreendidos, né, por uma entidade política que o cara fala, nossa, pronto, agora é o genocida que está no poder. Bom, o genocida tem lá seus motivos para ser também, né, no final das contas. E é como eu falei no começo da nossa conversa, é a dinâmica do pêndulo de Foucault. Ele está aqui. Quando você solta, se você segura ele aqui, quando você solta, ele não para no meio. Ele vai lá para o outro lado. Então é essa dinâmica. Se segurou aqui, e aí agora, quando você solta, o pessoal fala assim, mas pare aqui, tá? Não dá, né? Ao passo que se você tivesse segurado mais perto do meinho, né, talvez a oscilação seria pequena. Olha que maravilha. Né? Bom, Gabi, eu acho que estamos aí quase 2 horas de conversa. Foram esses 2 programas que a gente está direto aqui, mas quem está assistindo está vendo 2 programas. Foi uma boa conversa. Você gostou, Gabriel? Me saiu bem, assim, não falei uma bobagem. Assim, cara. Cara, é muito mais provável que eu tenha falado bobagem do que você. Mas, cara, agradeço muitíssimo, porque... primeiro porque essas ocasiões são, infelizmente, muito mais raras do que a gente gostaria, esse tipo de conversa. Parabenizar mais uma vez você pelo canal, pelo trabalho, que eu acho que faz estupidamente mais do que a maior parte dos nossos autores best-sellers de direita que estão construindo a sua obra ao longo desses últimos 20 anos e não tem tempo para essas coisas assim bobocas, tipo estudar. Exatamente. Ou refletir, pensar, né? Eu acho que esse é o principal, assim. E às vezes até retomar os assuntos e os temas, como a gente falou no começo dessa conversa. Por exemplo, a gente já conversou uma outra vez e tudo. O canal já falei aqui sobre conservadorismo, já trouxe outras pessoas para falar. Mas eu acho que é importante você estar o tempo inteiro relembrando essas coisas, né? E falando de novo, e de novo, e de novo, porque... senão não cria hábito.
senão não cria hábito, né? E as pessoas estão muito acostumadas a ouvir hoje em dia, então você tem que ficar repetindo o tempo todo, né? As coisas. Tipo isso, tipo isso. Gabi, muito obrigado. Ficamos por aqui nesse programa. Então, até a próxima para vocês aí. Tchau, pessoal.